Olá pessoal, eu estarei mediando o webinar de hoje com vocês. Me antecipo aqui, em agradecer a todos que puderam nos assistir aqui no webinar e agradecer também àqueles que não puderam estar assistindo ao vivo, mas que poderão posteriormente estar acessando os nossos links nas plataformas digitais. No webinar de hoje estarei com um convidado que é o Douglas. Eu vou me apresentar primeiramente, Eu sou o Johnny, estou no setor da eletricidade há 10 anos. Minha trajetória foram na área comercial, engenharia de aplicação, e hoje eu estou na área de marketing, como gestor de produtos, responsável pelas ofertas de transformadores e de cabines. Então, vou passar agora para o Douglas, para que ele possa se apresentar e apresentar também a empresa dele. Por favor, Douglas. Boa tarde a todos. Eu sou o Douglas, da Tec Art Engenharia Elétrica, de Cascavel. Temos 35 anos de engenharia e a Tec Art tem 25 anos de idade, completados agora nesse ano de 2020. Sendo que trabalhamos com proteção quase que exclusivamente nos últimos 15 a 18 anos, mais ou menos. Johnny. Vamos lá. Obrigado, Douglas. Vou iniciar aqui apresentando a Romagnoli. Então, a Romagnoli é uma empresa de quase 60 anos no fornecimento de produtos para o mercado de energia elétrica. Sempre buscando fornecer aos seus clientes soluções práticas e seguras. Somos mais de 2.600 colaboradores, 3 laboratórios de ensaio de média tensão certificados, exportamos para mais de 30 países e investimos pesado em pesquisa e desenvolvimento. No webinar de hoje, igual eu mencionei, estaremos falando então de cabines metálicas focado em estudo de proteção. Para contextualizar um pouco para vocês, pessoal, cabines metálicas. Hoje, estamos ultrapassando aí uma fase de mudança de conceito, pois muitos estados da nossa federação ainda continuam trabalhando com subestações de alvenaria. Isso ainda está muito comum. E por esse motivo, eu trago essa imagem aqui, que pode evidenciar para vocês um pouco dessa mudança de conceito que eu venho dizendo. Então, trabalhar com cabines pré-fabricadas está sendo uma vantagem no mercado de média tensão hoje em dia. Ela nos traz questões de espaço físico reduzido, conexões subterrâneas, segurança, poluição visual minimizada. E por incrível que pareça, pessoal, em alguns estados chegam a cobrar IPTU dessas subestações de alvenaria, por tratar-se aí de uma edificação, Diferenciais. Eu vim falar para vocês um pouco sobre os diferenciais, como projeto homologado. Trabalhar com projetos homologados tem sido um diferencial da Romagnoli, pois alguns dados que nós já levantamos, a homologação chega a antecipar as aprovações em concessionárias em torno de 30 dias. Nós conseguimos antecipar essas aprovações de projetos em torno de 30 dias. E hoje a Romagnoli possui homologação em quase todas as concessionárias do país. Pintura eletrostática é outro diferencial que a Romagnoli tem. Esse processo ele funciona da seguinte forma: são injetadas cargas elétricas para que ocorra a fixação da tinta. E hoje a pintura eletrostática ela é uma das melhores que existe no mercado, uma vez que a pintura
ela não agride o meio ambiente e possui acabamento mais durável. Um exemplo prático para que a gente possa entender o que é essa pintura eletrostática são a linha branca, né, que a gente chama em casa os eletrodomésticos. Outro diferencial, controle de qualidade. Possuímos rastreabilidade de todas as matérias-primas que nós compramos. E nós compramos apenas de fornecedores credenciados nas concessionárias. E mão de obra qualificada, né? Isso pode até ser clichê, né? Mas os nossos colaboradores são treinados e possuem certificação de todos os fornecedores de matéria-prima para montar os seus equipamentos. Para que a gente possa iniciar, então, pessoal, o conteúdo de hoje, eu vou passar a palavra para o Douglas, que ele vai adentrar falando com vocês um pouco, então, a respeito das normas e também de cada um do diagrama, coordenograma, tudo bem? Douglas, por favor. Ok, Johnny. Então, a parte de proteção, ela passou a ser tratada como um assunto mais sério no Brasil a partir de 2003, quando houve uma grande alteração na norma NBR 14039, que é a norma que rege as instalações de média tensão, até 36 kV. Até então, as instalações até 1.000 kVA na 13.8 ou 2,5 MVA em 34,5 não precisavam ter proteção específica. Poderiam ser protegidas por fusíveis, coisa básica. Sabemos que tem um problema de manuseio, problema de falta de fase. Você coloca um fusível, dá um curto numa fase e queima um fusível. Você fica com falta de fase e para a tua indústria. Mas a partir de 2003, então, com a mudança da norma, passou a haver a obrigatoriedade da instalação de proteção através de disjuntor e relé de proteção, relé de sobrecorrente, especificamente, para qualquer instalação a partir de 300 kVA, acima de 300 kVA. Né? E isso aí veio trazer mais segurança para a instalação das instalações industriais e, consequentemente, todas as instalações que possuem entrada em tensão primária, 13.8, 23 kV, no caso de alguns estados, 34,5, e isso passou a fazer uma grande diferença na questão de segurança de equipamentos, segurança de pessoal, e manobra dos equipamentos também. Né? E nessa parte de manobra, que aí é que entra o que o Johnny estava falando. O que se usava antigamente, e ainda se usa em muitos casos, é a cabine de alvenaria, em que praticamente o profissional que vai fazer uma manobra, ele entra no meio da média tensão. Você tem uma tela de arame separando você de uma área energizada sujeita a acontecer um defeito ali e sabe Deus o quê. Então, nesse ponto, as cabines blindadas, as cabines, como alguns chamam, né? No estado de São Paulo usa-se muito isso, né, Johnny? Cabine blindada. Exatamente. Então, essas cabines vieram trazer segurança, facilidade de instalação e o que o Johnny vai falar agora para vocês aí. Vamos lá. Então, pessoal, nós pegamos aqui, para dar sequência, nós temos um diagrama, né, onde apresenta as proteções mais básicas aí para uma entrada em média tensão, para que vocês possam depois, né, posteriormente, poder fazer um diferencial entre esse diagrama que nós vamos mostrar agora com o diagrama mais complexo mais à frente. Aqui, pessoal, as proteções mais básicas, igual o Douglas comentou, 50, 51, 50N, 51N, né, e seguindo aquela sequência. Então, nós temos a parte de entrada de energia da concessionária, né? Aí nós temos a mufla, para-raio, aí quando é cabine metálica, é entrada subterrânea, então desce pelo eletroduto, duto canaflex, ou duto corrugado, né, como se diz, e adentra na subestação, né, da cabine metálica. Aí sim vem mufla, para-raio, e dependendo da configuração, nesse mesmo módulo pode ter a TC, TP, né, que são os transformadores de corrente, transformadores de potentes da concessionária, que nesse módulo de medição, a concessionária ela é a responsável pelo fornecimento desses equipamentos, tanto o multimedidor quanto o TC e o TP. Numa segunda etapa, então nós temos a chave seccionadora, que faz a parte de proteção
antes do disjuntor. Então, se qualquer manobra, ou manobra não, né? Qualquer tipo de operação que tenha que ser feito no disjuntor, de manutenção ou reparo, então você tem uma chave anterior a ele, né, para que você possa fazer essa abertura e o módulo de proteção não esteja energizado. Então você tem uma chave seccionadora ali também, né, sob carga. E também, posteriormente, o disjuntor. Então aí sim, vem os TC e TP de proteção, né, que daí é de responsabilidade do consumidor. E também o disjuntor de média tensão, onde você pode fazer essas manobras. Quer comentar, Douglas? Sim, esse aqui, como você falou, Johnny, é um esquema básico de entrada de energia. Esse esquema aqui foi retirado da norma da Copel, aqui do Paraná, né? Então, esse é o esquema básico, que é válido para qualquer entrada de serviço em média tensão com potência instalada acima de 300 kVA. O que acontece? O relé de proteção, os númerozinhos ali, os 50, 51, 50N, 51N, são as funções de sobrecorrente. 50, 51 são a função de sobrecorrente de fase, que vai pegar, por exemplo, curtos fase-fase, curtos trifase, e os 50N e 51N são as funções de proteção para defeitos fase-terra. Então, um vazamento de uma mufla, um cabo que se rompa, problemas que dê para terra. Okay? E aí é que entra a necessidade de se fazer um estudo de proteção, porque esses relés, eles não vêm pré-ajustados de fábrica, eles têm que ser ajustados em conformidade com a instalação do cliente e em conformidade baseado no sistema ao qual ela está ligada, né? Então, se a cabine estiver ligada num sistema com uma potência de curto-circuito, que a gente chama elevada, o ajuste do relé é 1. Se tiver um sistema fraco, o que é um sistema fraco? É um sistema que está longe da subestação da concessionária. Você está a quilômetros da subestação, então os níveis de curto-circuito vão decaindo com a distância, né? Então, é necessário estabelecer ajustes para esses relés. E as concessionárias exigem que os ajustes estabelecidos nos relés estejam seletivos com as proteções do sistema dela. Aí nós caímos nisso que nós estamos vendo aqui na tela, esse monte de curvinha colorida, bonitinha, chamado coordenograma, ou estudo de seletividade. Esse estudo de seletividade é que nós precisamos chegar. São os estudos que são feitos baseados na corrente de curto-circuito, no tipo da instalação que você tem, na potência dos transformadores, na carga que vai ser utilizada, onde vão ser estabelecidos os ajustes do relé de proteção. Tá? Esses ajustes, você pode ver no diagrama da esquerda, são ajustes de fase. E no coordenograma da direita aparecem também os ajustes de neutro. Por que está misturado os dois no da direita? Porque a corrente fase-terra, ela passa na fase também. Então, por isso que o coordenograma de neutro, normalmente você vai mostrar as curvas de atuação do relé, tanto de fase como as de neutro. Tá? E esse estudo de seletividade, ele é feito baseado em critérios de engenharia, critérios baseados no sistema da concessionária, baseado na carga que vai ser alimentada, seja ela uma indústria, seja ela um hospital, uma universidade, um supermercado, uma entrada de cooperativa, seja lá o que for, né? Os ajustes têm que ser adequados para atender as cargas que vão ser alimentadas. Certo. Você quer comentar mais alguma coisa? Não, pode. Vamos lá. Um alerta, né, pessoal, que eu queria fazer para vocês também, é que é o seguinte, muitos dos projetos que são protocolados hoje nas concessionárias, isso daí é um dado que a Romagnoli levantou com todas, né, é que eles são protocolados parcialmente, né? O pessoal faz um estudo de acesso, faz uma apresentação, uma prévia do projeto, podendo usar o projeto da Romagnoli como exemplo, né? Faz o projeto da cabine e apresenta.
E aí o que acontece? Muitos não dão sequência, ou então ficam aguardando o estudo de proteção, porque ela chega, o projeto da Romero já homologado, para a concessionária, tá ok. O que falta é exatamente fazer essa coordenação entre a subestação e a cabine de entrada do cliente. É aí que vem a expertise da empresa do Douglas, né, que está participando aqui com a gente. O que a gente vem dar como alerta é que vocês se antecipem a isso, né? Busquem sempre que estejam fazendo um acesso também a questão da proteção. Hoje, em termos de valores, a parte da cabine como um todo, a parte de proteção é a mais cara. A gente está falando em torno de 65% a 70% do custo total do produto é que vocês estão deixando de lado. Então, antecipe-se e façam um estudo de proteção com empresas ou que são credenciadas ou que exija do seu engenheiro esse estudo de proteção, né? Que esses dados de levantamento de projetos parciais, quem está nos indicando é a própria concessionária. Então, o que a gente quer levar para vocês agora aqui é um estudo de proteção mais complexo, que é um diagrama de geração fotovoltaica. Filho Johnny, só um parêntese, voltando ali a questão que você falou sobre o projeto incompleto. Até para o fabricante da cabine, é complicado não ter o estudo de proteção, porque o dimensionamento dos transformadores de corrente, por exemplo, eles vão ser determinados no estudo de proteção. Não tem, é uma determinação baseada nos níveis de curto-circuito. Então, se você não faz o estudo, contrata uma cabine, compra uma cabine, precisando um prazo de entrega rápido, precisando concluir a tua obra, e você não tem estudo de proteção, o próprio fabricante da cabine não vai ter como te entregar a cabine, porque ele não sabe qual a relação de TC que ele vai ter que colocar no equipamento. Então, isso já vai provocar atrasos. Né? Exatamente. Então, igual eu estava comentando com vocês, né? Devido a um número grande de projetos para sistemas fotovoltaicos, né, eu pedi para que o Douglas também trouxesse para nós um pouco da sua expertise também em sistemas fotovoltaicos. Hoje, né, em termos de acesso na concessionária de pedido para usinas fotovoltaicas, aumentou significativamente. Alguns dados equivalem a 300% do que vinha acontecendo, agora também já são voltados para sistemas fotovoltaicos. Então, esse daqui é um diagrama, nós estamos pegando como exemplo a Copel, tá, pessoal? Posteriormente, cada um pode fazer um envio da sua concessionária, do acesso que vocês estão querendo ter, que a gente faz um estudo particular em cima de cada concessionária. Então, Douglas, eu peço para que você comente um pouco a respeito dessa solução aqui, que a gente está falando aqui em 15 kV, com acesso e a energia fotovoltaica com inversores, por favor. Então, se você lembra, Johnny, você pode voltar aquele slide do diagrama da entrada de serviço no básica? Claro. Tá Veja só. Aí, você tem o que aqui? Você tem um cubículo de medição, um seccionamento e uma proteção com um relé extremamente simples, com duas funções de proteção, basicamente, sobre correntes de fase e sobre correntes de neutro. Naquela aplicação, voltando agora para a fotovoltaica, nós vamos verificar que existem, tem ali naqueles quadrados ali onde estão especificadas as proteções, cada círculo daquele envolve uma função de proteção exigida pela maioria das concessionárias, tá? Para que você possa ligar a tua usina fotovoltaica, ou a tua usina a biogás, ou a tua PCH, a tua geração distribuída. No caso específico aqui da nossa concessionária, aqui da Copel, ela passa a exigir um ligador automático, que é aqui o quadradinho lá, verdinho ali em cima. Tá? Então, a complexidade do sistema de proteção, ela acaba se tornando bastante grande. Por quê?
Porque nós, acessantes de geração, hoje a parte de geração de energia virou um excelente mercado, muitas empresas estão se beneficiando da compensação de energias ou gerando energia para atender suas unidades. Então, isso virou um mercado muito importante. E, se você pensar pelo lado da concessionária, não é interessante para a concessionária ter outras empresas gerando energia, porque está deixando cada um que entrar gerando a sua própria energia vai ser um consumidor a menos, ou pelo menos vai comprar menos energia da concessionária. Então, os estudos de proteção e os equipamentos de proteção que as concessionárias estão exigindo dos acessantes estão se tornando complexos. Ou seja, não é fácil você conectar um sistema de geração à concessionária, à rede da concessionária. E, consequentemente, também não é um bom negócio você deixar a cargo de pessoas inexperientes ou empresas inexperientes o fornecimento dos equipamentos. Porque são equipamentos complexos. Se você, vamos dizer assim, pega um profissional que não tenha o conhecimento adequado ou pega uma empresa que não tenha um equipamento adequado para a tua aplicação, você vai estar adiando a entrada em operação da tua usina e, consequentemente, adiando a tua compensação de energia. Né? No caso aqui do Paraná, então, nós temos essa certa complexidade. Esse diagrama que está sendo apresentado é válido para usinas conectadas em 13.8 kV, com potência de geração acima de 500 kW. Né? E esse diagrama é para usinas utilizando inversores, ou seja, tem voltado para a parte de fotovoltaicas ou eólicas. Né? Que assim, quer falar dos equipamentos? O pessoal muitas vezes estão acostumados a trabalhar com a proteção do inversor, né? Como vocês viram lá no diagrama, nós temos um quadrado azul onde tem as proteções do inversor, porém o que a gente está falando é algo a mais. Então você tem a proteção do inversor que tem que estar coordenadas com a proteção também do relé de proteção. Então sistemas, né, como um todo, na média tensão, eles são mais complexos. Por isso, da necessidade de você ter um estudo de proteção mais ajustado possível. Quando a gente fala também de usinas acima, né, de 500 kW, a gente fala também da necessidade do religador. Produto esse que a Romagnoli também possui homologação aí nas concessionárias. Então, muitas vezes, quando a gente for fazer o custeio da obra, a gente tem que também levar em conta que não é só a cabine e o transformador. Tem também o religador. É um produto a mais aí que vocês têm que também colocar na sua ficha aí de custo. Então, só voltando à questão de proteção, né, Douglas? Nós temos lá a chave de proteção na entrada, né, no poste. Temos também uma chave dentro da cabine. Temos um disjuntor. E pós o disjuntor, temos também mais uma chave, que ele vai fazer esse bypass, né, Douglas? A partir do momento que você tem uma energia de retorno, você também tem a da concessionária. Então, por isso que você tem que ter esses anteparos aí. Certo, Douglas? Esse caso específico desse diagrama que está apresentado é para uma usina, vamos dizer, uma usina de geração, onde não existam cargas. Apesar do diagrama mostrar ali a existência, algumas setinhas indicando cargas ali, no caso de usinas fotovoltaicas, fica um pouco complicado você colocar a proteção, seccionando também ou protegendo a usina e as cargas. Porque as usinas fotovoltaicas, ou a proteção das usinas fotovoltaicas, é uma proteção bem sensível a problemas na rede. Então, se ocorre um afundamento na rede, ou se ocorre momentaneamente um religamento, um curto, uma descarga de um para-raio, alguma coisa assim, essa proteção vai atuar, e se você tiver carga junto, se tiver a tua indústria ligada junto ali, vai te desligar as cargas, que não é um bom negócio. Né? Então, esse esquema
apresentado é bem voltado para usinas de geração remota, por exemplo. Você tem a tua indústria e vai colocar uma usina lá no teu sítio, lá na tua chácara, vai colocar as tuas placas fotovoltaicas para gerar energia remotamente para compensação na tua fonte de energia, né? Existem as normas das respectivas concessionárias, todas as concessionárias têm normas e eles têm diversos esquemas para você fazer a proteção. Então, eu citei, esse esquema aqui é próprio para usinas só geração. Existem outras possibilidades, que é onde você tem a tua indústria e você vai colocar, por exemplo, as placas lá no telhado da tua indústria, né? Então, aí você tem a carga da indústria, você tem os teus escritórios, tem as tuas unidades que precisam estar com tensão, com a alimentação de carga sempre presente, e tem a usina que vai estar compensando energia, né? Ó, esta imagem, aquela imagem ali de baixo, ali, aparece lá uma cabine no meio do nada e as placas lá no fundo. Isso é uma usina de geração remota. Você não tem carga ali, né? Mas a partir do momento que você passa a ter a proteção ou ter a usina conectada num ponto onde você, além da geração, você tem as cargas a serem alimentadas, aí já se torna interessante você ter proteções específicas. Vamos dizer, você vai ter uma proteção desconectando ou protegendo exclusivamente a usina e uma proteção geral protegendo também as cargas, de maneira que, numa eventualidade, numa ocorrência de um afundamento da rede, por exemplo, a fotovoltaica, a proteção da fotovoltaica vai cair fora, vai ser desligada, vai atuar a proteção, mas a tua carga permanece alimentada. Vai ter o problema do afundamento, tal, mas isso não, a gente está acostumado, né? Quem é o empresário, a gente está acostumado a um afundamento, uma piscadinha na luz, isso é normal, né? Mas o importante é que a complexidade do esquema de proteção que as concessionárias exigem quando você tem geração ligada no sistema deles, né? A gente está acostumado também, muitas empresas têm geração com motores diesel, geradores diesel, que são aquelas para paralelismo momentâneo, transferência de carga em rampa e coisa e tal. É uma proteção também sensível, só que como o gerador não fica conectado permanentemente, ele é uma proteção que está ali só para alguns segundos, né? Diferente dessas proteções de sistemas que vão estar em paralelo permanente com o sistema da concessionária. Então, aí a concessionária tem o direito de exigir proteção de qualidade, porque um problema que possa ocorrer na tua usina, já pensou dar um problema na tua usina e você desliga o alimentador inteiro. Imagina só o problema legal, o problema financeiro que isso aí pode acarretar. Então, é um esquema que exige muito critério, tá? Vamos dar sequência aqui, então, pessoal. Nós trouxemos aqui também o nosso portfólio, para que vocês possam conhecer um pouco, né, das cabines que nós possuímos. Então, nós possuímos cabine de medição e proteção na baixa tensão, com o transformador interno a ela. Temos cabine apenas de proteção, onde já existe uma medição fronteiriça, e você adiciona mais transformadores na sua planta, então você tem proteções individualizadas. Temos cabines de proteção predial, são muito utilizadas naqueles uso coletivo, então você tem transformadores da concessionária e transformadores do condomínio. Cabines de medição e proteção para a usina solar, como o Douglas havia comentado, existem proteções à parte, o transformador pode estar dentro da cabine, pode estar fora. Podemos acoplar também o QGBT, né, quadro de geração, né, quadro geral. Também temos cabines de proteção e medição com as funções básicas. O que eu quero dizer com essas imagens, pessoal, é que num cenário de possibilidades, em termos de proteção e medição, nós temos um leque de opções de cabines que nós podemos fornecer para vocês. Cabines com um transformador interno, transformador externo, com transformador a seco, transformador a óleo, skids,
que esse daí será um próximo webinar, um tema aí que nós vamos ter para vocês. Tudo bem? Somente para relembrar, quem está chegando agora, né, o pessoal que está se conectando, o assunto de hoje é a respeito de proteção, né, na média tensão, o estudo que se deve ser feito de proteções das cargas junto à concessionária. E um webinar de hoje está sendo dividido aqui comigo com o Douglas, da TecArt, que é um especialista no assunto. Me houve aqui uma lembrança, Douglas, que eu gostaria de tentar extrair isso de você, né? Num caso de falta de fase, por algum motivo aí que aconteça na concessionária, houve um desligamento do disjuntor geral de média tensão. Qual a solução aí que vocês da TecArt têm utilizado para religamento automático, sem ter que um profissional, né, sair aqui da sede e ter lá na subestação para que possa fazer o religamento da energia? O que vocês têm feito de diferencial aí? Essa é uma questão interessante, porque eu estava falando, as proteções de sistemas de geração, elas são bastante sensíveis. As concessionárias, elas não permitem que você fique no sistema em caso de uma falta de fase, em caso de um defeito na rede. Qualquer oscilação no sistema, o sistema de proteção da tua cabine, de conexão da tua usina, ela vai abrir o disjuntor, vai provocar a abertura do disjuntor pela atuação do relé. Até em situações em que não sejam de defeito. Mas digamos que haja uma abertura lá do alimentador da concessionária. Acabou a energia. O teu disjuntor vai enxergar essa falta de energia, o teu relé vai enxergar a falta de energia e vai mandar o disjuntor abrir. Aí existe a situação seguinte, quem é que vai fechar o disjuntor? No âmbito industrial, a gente está acostumado, o empresário que já tem uma entrada de serviço, uma cabine de média tensão, tem um disjuntor e tem um relé, ele sabe que, em caso de um curto-circuito na rede interna dele, o relé de proteção vai atuar e vai provocar a abertura do disjuntor. Consequentemente, o profissional de manutenção dele já sabe que, se acabar a energia, ele vai correr lá na cabine, verificar o que aconteceu, resetar o relé e vai rearmar o disjuntor. Agora, pensa bem se você tem uma usina que está lá na chácara, no sítio ou em qualquer lugar, e não tem um profissional para fazer o rearme desse disjuntor. Você vai ficar com o equipamento desligado? Vai ficar com a usina desligada? Então, existem sistemas que nós desenvolvemos baseados nos equipamentos que são utilizados, os relés de proteção, em que a concessionária permite que seja feito um religamento automático. Então, o sistema está sempre monitorando a rede de concessionária. Faltou uma fase, ele vai atuar, vai abrir a conexão da tua usina. Porém, no momento em que o sistema da concessionária for normalizado, tivermos tensão e frequência nominal trifásica certinho, o teu sistema de proteção, ele vai enxergar isso aí e vai mandar fechar a tua usina automaticamente. Isso eu diria que é um diferencial, mas eu não chamaria nem de diferencial. É uma necessidade. Porque não faz sentido você, a cada problema que possa ocorrer no sistema, que a tua proteção atue, se você ter que deslocar um profissional para ir lá rearmar um disjuntor. Entendeu? Correto. Beleza. Vamos dando sequência aqui, pessoal. Vamos falar um pouco, então, de umas explanações técnicas aí do nosso produto. As cabines da Romagnoli, elas são nas tensões de 15, 24 e 36 kV. Frequência nominal, né, nacional nossa é 60 Hz. O NBI, de acordo a cada classe de tensão, então 95 kV, 125, 145. Corrente do barramento de 400 amperes. Nível de curto de 12,5 kA. A nossa chaparia é de aço carbono. São chapas já galvanizadas de usina, tá, pessoal? E o grau de proteção do nosso cubículo, que é o IP54. Então, vamos falar um pouco disso daí, né? Um dos limitantes aí, como vocês puderam observar, é a corrente do barramento. Corrente do barramento de 400 amperes.
Se nós fizermos uma correlação aqui entre a corrente e a tensão, por exemplo, de 15 kV, a gente está falando de 9.000 kVA instalado. Então, é realmente uma carga significativa. Ou seja, para trabalhar com a corrente de 400 amperes na média tensão, é totalmente tranquilo, não havendo necessidade de aumentar, dependendo muito da carga que você for aplicar. Se a carga for acima disso que a gente mencionou, é lógico, a gente pode readequar os barramentos e a chave, uma vez que o disjuntor de média tensão, ele já é de 630 amperes. Apenas a necessidade de nós fazermos algumas correções com relação ao barramento e a chave seccionadora, que ambos são para 400 amperes. E outro tema que eu coloquei aqui foi o nível de curto, de 12,5 kA. Se pensarmos que as concessionárias estão trabalhando com 10 kA, 12,5 kA, né, é tranquilo também, mas nada impede de nós pegarmos níveis de curto maior. Podemos trabalhar aí com 16 e aí 21, ou seja, vai de acordo com a necessidade da aplicação, tudo bem? Dando sequência, vamos falar um pouco para vocês de ensaios. O porquê é importante você ter essas cabines pré-fabricadas e ensaiadas, diferentemente da alvenaria. A alvenaria, por ela ser algo artesanal, muitas vezes você não consegue fazer todos os ensaios no campo, diferentemente de uma cabine pré-fabricada, né, a qual você consegue fazer, né, ensaios de elevação de temperatura, de impulso, curto-circuito, arco, né, arco interno. Inclusive, né, a Romagnoli teve a sua cabine ensaiada no CEPEL, onde nós fizemos o nosso ensaio de arco interno. Eu tenho um vídeo aqui que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Só um momento, por favor. Esse daqui foi o nosso ensaio realizado no CEPEL. Como vocês podem ver, né, os nossos lápis são superiores. Então, existem esses anteparos, né, que simulam a pele humana. O profissional, ou quem quer que seja, próximo ao cubículo. Esse anteparo, ele não pode sofrer nenhum tipo de dano. Sofrendo esse dano, o projeto se está reprovado. Esse nosso arco interno ele foi realizado em uns 10 anos já. Cada modelo que nós vemos fazendo, vamos ensaiando também. Na época, esse foi o primeiro ensaio feito de um corpo único de uma cabine. Muitas vezes se é feito esse ensaio, né? Diferentemente aí de outros concorrentes que nós fizemos aí, fazer um ensaio total aí. Vocês podem ver aí, é uma carbonização total desse protótipo. Ele é levado para o ensaio, é um ensaio destrutivo. Essa cabine é inoperante. Mas o benefício que ela trouxe é que esse projeto ele traz essas seguranças para utilizar o operador. Uma vez o operador está ali próximo, o Douglas falou, diferentemente da cabine alvenaria que você tem que apontar a subestação, essa daqui você fica externo a ela, né? Você fica resguardando o profissional, o trabalho dele, a integridade. Ô, Johnny, você me dá licença? Quando se fala em curto-circuito, a gente pensa, imagina aquele foguinho, né, que a gente vê quando um aparelho de solda, alguma coisa, que não é uma solda elétrica, é um arco elétrico, é um circuito, né? Agora, quando você vê uma explosão desse tipo, aí é que a gente tem a noção do que é um curto-circuito em média tensão. Então, isso não é um evento qualquer. O circuito em alta tensão, em média tensão, no nosso caso, é um evento aterrorizante, vamos falar assim. Né? Até por isso que, Douglas, que nós, né, costumeiramente, pelo menos aqui na Copel, nós fazemos ensaios, né, no campo também. Fazemos os ensaios em loco, né, aqui dentro da fábrica, porém a Copel ela exige, ela quer que você mostre que realmente ela está sendo acionada naquelas curvas, naqueles tempos. Aí que vem o seu trabalho também, né?
Pode falar um pouco mais para nós dele? Sim, essa parte de comissionamento, né, ou ensaios de campo, é uma coisa que, na verdade, como é que você vai garantir que o sistema como um todo vai funcionar a hora que você instala? A Romagnoli fornece a cabine e faz todos os ensaios lá na fábrica, tudo certinho, belezinha. Aí vai colocar essa cabine em cima de um caminhão e vai viajar centenas de quilômetros até o ponto de instalação. Aí vai pegar um caminhão Munk e colocar essa cabine em cima da base com todo cuidado e carinho, né? Nunca tem trepidação, não tem vibração, não acontece nada. Então, o equipamento, quando ele é instalado em campo, ele tem que ser feito aquele reaperto, tem que ser feito a verificação das conexões, e isso só pode ser, isso tudo é para garantir que o equipamento vai funcionar adequadamente. Então, nós já vimos casos de fabricantes que dizem, não, mas o equipamento já foi ensaiado em fábrica. Então, nós garantimos a operação. Maravilha. Você garante a operação dentro da tua fábrica. Mas depois que você levou para a obra, quem é que vai garantir que no transporte não passou em cima de um buraco e não trincou um TC, por exemplo, ou trincou um TP? Os equipamentos hoje são todos em resina, epóxi, são sujeitos a quebrar, literalmente ele quebra. Então, o comissionamento em campo é uma coisa que a maioria das concessionárias passou a exigir como obrigatório. E esse comissionamento, então, é ali que vai ser realmente configurado, mostrar para a concessionária que o relé está parametrizado com os ajustes previstos em projeto e que, uma vez parametrizado, você vai fazer injeção de corrente, você vai simular no sistema, tá? De maneira que as funções de proteção que foram previstas em projeto atuem corretamente. Só assim você tem como garantir que o teu sistema de proteção é eficiente. Caso contrário, é uma loteria, né? Você instala, paga caro pelo equipamento e não sabe se funciona. Então, as concessionárias têm exigido o comissionamento e esse comissionamento, felizmente, as empresas que fazem isso, não somos só nós, a TecArt faz comissionamento de proteção, mas existem outros profissionais no Paraná, na região, no Brasil, que fazem, e é uma exigência. Eu não diria para você, mesmo se você é um instalador, se você é um proprietário de uma empresa, você não vai comprar o equipamento, instalar o equipamento sem saber se ele está funcionando. Então, é essencial que se faça isso, né? E para esses ensaios, então, há a necessidade de utilização de equipamentos específicos. Você vai fazer injeção de corrente, você vai colocar tensão trifásica nos teus sistemas de tensão de baixa tensão, tá, pessoal? Os secundários dos TPs, né? E vai simular todas as possibilidades de operação da tua proteção. Se for sobre corrente, você vai injetar corrente. Se for uma proteção de frequência, por exemplo, no caso de uma usina, no caso de uma geração, então você tem proteções específicas de tensão, de frequência, o famoso ilhamento. Já ouviram falar de ilhamento? Ilhamento é quando a tua usina sofre... o sistema da concessionária cai fora e a tua usina está ligada. A tua usina não pode ficar funcionando ilhada, ou seja, alimentando as cargas do sistema. Então, tem que ser feito ensaio disso aí também. E assim por diante. Então, são ensaios complexos, são ensaios necessários e que tem que ser feito por profissionais habilitados com equipamentos especializados, equipamentos específicos. Então, no caso de geração, principalmente, a maioria das concessionárias exige que sejam utilizadas aquelas famosas maletas de ensaios, certificadas com certificado de calibração, para que possa ser emitido o teu certificado de conformidade da tua obra, né? Então, aí, nesse momento, você está garantindo a operação do teu sistema, seja ele a tua indústria, seja ele a tua usina de geração. Legal. Esse daqui, pessoal, é só algumas imagens para que vocês possam ver algumas das obras que nós já fizemos aí, inclusive em parceria com a TecArt, tá? E alguns comissionamentos também realizados por eles.
Bom, pessoal, a nossa apresentação se encerraria por aqui, então a gente vai dar início aí à leitura também das perguntas, tudo bem? Só um momento que vamos fazê-las aqui agora. Uma pessoa aqui nos perguntou, né, colocou o nome, que ela, Douglas, tenho dúvidas sobre a definição da corrente de nêutron, 50N, 51N, 51GS. Você pode comentar, respondendo essa pergunta, Douglas? O elemento de nêutron, que se chamou o elemento de terra, né, ele é um elemento que ele vai pegar, independentemente da corrente que está circulando nas fases, ele vai pegar uma fuga à terra, digamos assim. Então você tem correntes de ajuste, correntes de partida dos elementos de nêutron, normalmente são bastante sensíveis, né? Então seria, você falou, o GS. O GS é justamente a proteção sensível de terra. O GS significa o Ground Sensor ali. E é uma proteção necessária porque os nossos sistemas de média tensão, todos eles são aterrados. E como eles são aterrados, no caso de um curto-circuito fase terra, você vai gerar correntes elevadas, correntes de curto-circuito elevadas, que vão causar danos muito grandes. Né? É aquilo que nós vimos naquela explosão ali naquela cabine. Se você tiver um curto-circuito, pode ter um dano daquele tamanho. E também um outro detalhe. Os defeitos à terra são os mais comuns. Estatisticamente, são mais de 85% dos defeitos que ocorrem no sistema elétrico são fase terra. Daí a necessidade da proteção. Bacana. Obrigado, Douglas. A outra pergunta aqui. O estudo de proteção é o mesmo para todo tipo de cabine? Bom, é igual a gente havia explicado ali. O mesmo estudo de proteção não pode ser o mesmo para todas as cabines. Vai de acordo à aplicação. Se você vai fazer uma usina, é um tipo de proteção, é um tipo de estudo diferente. Se você é uma indústria simples, é um estudo mais básico. Se você tem uma geração com um gerador próprio, é um tipo de proteção diferente. Você gostaria de comentar também, Douglas? Não, você falou quase tudo. Não é a questão da proteção em relação à cabine, é o sistema elétrico que vai ser protegido. Então, você tem um sistema elétrico, dependendo das características do sistema que você vai proteger, a tua cabine vai ser diferente, o teu relé vai ser diferente, a quantidade de TCs e TPs vai ser diferente, e, claro, o estudo de proteção, as funções de proteção vão ser mais complexas, mais ou menos complexas, né, de acordo com a aplicação. Mas isso quem vai mandar é o sistema que você está protegendo. É onde você está inserido, né? Realmente. Outra pergunta do João. Essa cabine precisa ser homologada na concessionária? Uma vez, João, que ela tenha a parte de medição, com certeza ela precisa ser homologada. Existem algumas concessionárias que permitem projetos pré-aprovados e tem aquelas que estudam caso a caso. É lógico, tudo vai de acordo com a concessionária que você está inserida. Uma vez que a concessionária que você esteja inserida, ela exige que o produto, para ser aplicado, tenha que ser homologado e tenha naquele sistema que você está trabalhando a medição, né, daquela concessionária, então a cabine tem que ser homologada. Hoje, se você trabalhar com a Romagnoli, ela tem homologação em quase todas. A gente precisa entender qual é que você está inserida. O Douglas faz bastante projeto, então ele pode comentar um pouco para a gente também, Douglas. A questão da homologação é o seguinte, é o trabalho do projetista, né? Se você vai aprovar ou submeter o projeto à análise da concessionária com uma cabine homologada, a gente tem menos trabalho. O nosso projeto se torna mais simples. Em compensação, se a cabine não é homologada, se é um sistema não homologado, aí você tem que fazer o detalhamento do projeto, mostrando todas as distâncias, a disposição dos equipamentos. Então, o trabalho do projetista se torna bem mais, né? Legal. Vamos ler mais uma pergunta aqui. Fernando nos pergunta se a cabine de proteção são homologadas na CEMIG. Sim, somos homologados na CEMIG em alguns modelos. Que a CEMIG ela tem algumas exigências também, de acordo ao modelo, ela faz a homologação. Então, na CEMIG, estamos credenciados, beleza? Uma outra pergunta, que é do Luiz. Há um aplicativo que auxilie na elaboração do estudo?
Essa daí já é uma pergunta para você, Douglas. Vamos chamar de aplicativo. Existem softwares que auxiliam o cálculo do curto-circuito, por exemplo, né? Então, são softwares especializados, são softwares caros, na maioria das vezes, e só que o software não faz nada sozinho, né? Agora vamos falar, é como qualquer aplicativo. Se você não entrar com os dados corretos, ele não tem como fazer as coisas sozinho, né? E na parte de proteção, existe muito de experiência. Existem sistemas de proteção simples e existem sistemas complexos, né? Então a gente fala assim, tem algumas concessionárias até que tem uma receita de bolo. Você comentou a CEMIG. A CEMIG é uma. A norma da CEMIG, ela tem ali uma receitinha de bolo. A tua carga é tanto, você ajusta em tanto, joga o instantâneo de fase em tanto. Então, você faz ali uma coisa bem simplificada. Mas, necessariamente, você vai ter que fazer um cálculo. E aí sim entra. Ou você faz na unha, vamos dizer assim, o engenheiro, o eletricista aprende isso na escola para fazer na unha. Ou então existem softwares, vamos dizer assim, softwares mais simples, na faixa aí dos seus 15 a 20 mil reais, até o software de 50 mil dólares. Legal. Temos mais uma pergunta. A Romagnoli providencia o estudo de proteção e coordenação com a concessionária? Não. A Romagnoli, ela é provedora de produtos. Ela fornece produtos que estão de acordo com a norma de cada concessionária. O estudo de proteção é sempre realizado por empresas especialistas. No caso, que a gente está falando com um deles aqui, que é a TecArt. A Romagnoli fornece todos os dados do projeto dela para que essa empresa possa inseri-lo no projeto final e, consequentemente, enviá-lo para a concessionária fazer a liberação. Então, respondendo, a Romagnoli não faz nenhum tipo de projeto e de proteção ou estudo, seletividade, no que tange a cabine. Ela fornece os projetos do modelo de cabine para que seja inserido dentro do projeto final. Quer complementar, Douglas? Então, é justamente o que você falou. É como você pensar num computador, você tem o hardware e tem o software. A Romagnoli é especialista no hardware. Os engenheiros de aplicação, a TecArt, nós somos especialistas na parte de proteção, assim como tem muitas empresas, Brasil afora, vão trabalhar no software, né, que é a parte, vamos dizer, do ajuste que você vai colocar no teu relé. Legal. Bom, pessoal, são muitas perguntas. Nós temos um tempo curto aqui para fazer esse webinar. Se eu e o Douglas fôssemos falar aqui de proteção, né, Douglas? A gente conversa tanto e ia levar uma tarde inteira aí. Então, pessoal, eu agradeço muito a cada uma das perguntas enviadas aqui conosco. É sempre gostoso e proveitoso, né, para todos que estão ouvindo as respostas que especialistas, né, como a Romagnoli e como a TecArt vêm aqui trazer para vocês. Então, eu passo no momento aqui a palavra ao Douglas para que ele possa fazer as suas considerações finais, o seu agradecimento e me passar para que eu possa fazer o encerramento. Tudo bem, Douglas? Por favor. Obrigado, Johnny. Então, eu me sinto bastante feliz de estar nesse webinar com a Romagnoli. É uma oportunidade de a gente, principalmente, mostrar a importância do sistema de proteção. É uma coisa que é relegada a segundo plano por muita gente. Era muito comum a gente ouvir falar de... Você tem um relé de sobrecorrente na entrada da indústria e, de repente, o relé começa a atuar. A indústria aumentou a demanda, né, instalou mais equipamentos e, de repente, o relé começa a atuar. E o que o empresário ou o que o cara de manutenção vai fazer? Puxa vida, esse equipamento está me enchendo o saco. Ele vai lá e desliga o relé. Ele desabilita a proteção. Isso é uma coisa que é um crime contra o próprio patrimônio. Então, com isso eu quero dizer o quê? A importância do sistema de proteção e a importância de um
cálculo adequado para fazer os ajustes dos nossos relés de proteção, né? Eu fico feliz, como falei, a TecArt está à disposição. Nós trabalhamos especificamente com estudos de proteção. Então, os nossos clientes são instaladores, nós prestamos serviço para instaladores, para empresas cooperativas, empresas que têm engenharia própria, mas nós nos restringimos à parte de proteção na maioria dos casos, né? Então, nos colocamos à disposição, agradeço ao Johnny, agradeço a Romagnoli e conto com vocês, estamos à disposição também para futuros contatos aí. Obrigado. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado à equipe da TecArt por estar aqui conosco, dividindo esse webinar e também dividindo o conhecimento com o público, né? Quero agradecer a todos que participaram até esse momento aqui conosco desse webinar. Quero convidá-los a participar dos próximos webinars que a Romagnoli vai ministrar, né, de produtos e que, de alguma forma, podemos agregar, né, com vocês nos projetos. Então, contem com a nossa equipe técnica de vendas, contem com o trabalho da Romagnoli e continuem prescrevendo os nossos produtos e comprando também eles. Agradeço a cada um de vocês. Até uma próxima. Meu muito obrigado e fiquem com Deus.